O Deus do Sol finalmente apareceu. O capítulo 1128 chegou e com ele muitos mistérios foram desvendados. A Terra dos Deuses é uma grande farsa onde apenas um gigante louco quis controlar humanos como se fossem pets. Luffy e seus amigos não perdoam ninguém, estão completamente loucos e não param de procurar problema. E talvez os gigantes de Elbaf estejam ligados aos nobres mundiais e inclusive alguns deles podem ter sido inimigos de Joy Boy durante o século perdido. Enquanto o grupo mais poderoso do Chapéu de Palha segue fugindo do Deus do Sol, algumas peças começam a encaixar. O grande problema é, será que o futuro rei dos piratas será aquele responsável por trazer o Ragnarok para essa terra linda e maravilhosa baseada na mitologia nórdica? Isso e muito mais é o que discutiremos na análise desse capítulo. Se você quiser saber, é só vir comigo. E o capítulo 1128 então começa de onde o último parou, depois de um tempo de pausa do nosso querido Eiichiro Oda. E logo de cara nós vemos toda a reunião desse grupo do Chapéu de Palha nesse território que parece ser Elbaf, mas algumas coisas estão fora do comum. Logo de cara nós vemos Sanji segurando a Nami e a primeira coisa que ele menciona é que infelizmente tem muitos caras para aquilo ser um sonho. Que tipo de sonhos ele está tendo? A navegadora pergunta. Bom, eu sei, vocês sabem. Deixando esses alívios cômicos de lado, nós precisamos entender do porquê que a Terra dos Gigantes está tão confusa. Nós vemos que os Chapéus de Palha então se tocam que eles estão utilizando roupas diferentes, as mesmas que os gigantes utilizavam, porém, o estranho é que existam essas mesmas roupas para pessoas do tamanho humano. Realmente, eu não tinha reparado em um detalhe tão minucioso quanto esse que eles estão comentando aqui. Venhamos e convenhamos, por que será que uma terra que tem uma cultura que apenas vive em gigantes se preocuparia em fazer algo para outras raças, se não a deles? Afinal, eles estão fechados. Nem mesmo o governo mundial resolve entrar em conflito com eles. Isso é uma questão que nós vamos tratar um pouco mais lá no final do vídeo, mas até aqui é realmente algo a ser considerado. Tanto é que a partir desse momento eles têm a brilhante ideia de ir até a cidade, que não é muito longe dali, para se informarem com os habitantes. E aqui nós temos a nossa primeira descoberta de uma maneira um tanto quanto engraçada. A pessoa que eles encontram não é um gigante, não é um ser de uma outra raça, e sim um gordinho guloso que está em cima de um gafanhoto. A primeiro momento eu fiquei sem entender, seria ele diferentão? Não, é apenas um humano normal. Lá ele revela para os nossos queridos Chapéus de Palha que aquele lugar onde eles estão é o reino dos deuses. Porém, como a gente já havia visto desde o capítulo passado, esses tais deuses não são nada mais do que animais da terra dos gigantes. Tivemos o Ear God, que é o famoso Deus Orelha, que acabou sendo devorado pelo devorador de deuses Monk de Luffy, e agora nós temos aquele gato leão, que também tem um nome. Afinal, ele é o grande deus Sketch. Por que ele tem esse nome, eu não sei. E o porquê que ele se transforma em um leão, a única resposta para isso é que talvez ele tenha comido uma Akuma no Mi. Porque na minha concepção, esses são animais normais, assim como esse gafanhoto que está sendo pilotado por esse gordinho guloso. Então, pessoal, seja lá o que esteja acontecendo aqui nessa terra de Lego, tudo é feito realmente de Lego, tem a ver com algum ser que estava esperando o Chapéu de Palha e provavelmente o raptou. A gente vai entrar em um pouco mais de teorias também um pouco mais na frente desse vídeo, mas continuando, o nosso querido gordinho guloso cometeu um crime que não poderia ser cometido. Ele mencionou que além de todas essas entidades que ali vivem, existe o Ser Supremo, Deus do Sol, que nós cometemos um erro no capítulo passado ao dizer que ele seria esse gato, não era. Esse Deus do Sol vivia para lá da colina e que ninguém que ousou atravessar esse terreno jamais voltou vivo. A primeira coisa que você deve pensar ao ouvir uma teoria como essa, ou ouvir alguém contando essa história pra você, é que você não iria mexer com isso. Porém, as coisas não são bem assim. Da mesma maneira que os Chapéus de Palha ficaram quietos no momento em que o Luffy começou a falar sobre comer o coelho, aqui eles não poderiam ficar quietos. Eles falaram, não, por favor, pare de falar neste exato momento. Mas era tarde demais, porque o nosso querido Chapéu de Palha, o capitão dessa tripulação, não poderia ter ficado mais empolgado em ouvir uma revelação do que essa. O seu senso de aventura foi ativado e ele começa a correr igual um louco desesperado. Óbvio que
que é que você esperaria? Todo o resto do bando se juntaria para fazer com que o Luffy não entrasse em problemas, porque todos os lugares que ele se mete, uma confusão é formada. Porém, um deles, talvez até o mais importante, o seu braço direito, o Zoro, simplesmente ficou muito interessado na parte de desafios para serem superados. Ou seja, não tinha mais o que fazer. Conforme o bando do Chapéu de Palha foi correndo atrás do seu capitão, Luffy, ao longe, ver alguém se aproximando. Afinal, era um desconhecido. A primeira coisa que ele pensa é: bom, nada vai acontecer se eu apenas desviar. Só que algo misterioso e interessante acontece. Ele dá de cara com um vidro estranho, como se uma parede no estilo do Bartolomeu tivesse sendo formada. Só que dessa vez, quando ele dá de cara com tudo nisso, o céu e as paredes parecem estar se quebrando na sua frente. Logo depois, percebemos que era um espelho. E toda essa cidade de Lego onde eles estão está situada dentro de uma gaiola gigante, dentro de um cômodo que realmente pertence a um gigante. Então aquele mistério que a gente tinha elaborado sobre tudo aquilo que o Luffy, o Usopp, a Nami, o Sanji e o Zoro estavam vendo, não era uma ilusão. Aqueles erros do capítulo aparentemente foi só o Oda querendo deixar um pouco de plot twist para depois, ou ele apenas vai corrigir quando o volume for lançado. Bom, neste momento, vimos que por mais que a Terra não fosse de verdade, a situação toda era. Eles realmente derrotaram um gato gigante e o Luffy realmente matou um deus, digamos assim. Quando eles se deparam com essa gaiola gigante, eles veem também uma outra coisa que responde a um dos mistérios. É uma máquina de costurar que está em cima de uma mesa gigante. E lá preso em uma coleira de ferro estava o único membro do Chapéu de Palha que estava faltando. Choppa, nosso adorador de algodão doce. Nesse momento aqui a gente entra também em um alívio cômico muito interessante. É que desesperado, o Choppa vai correndo pra Nami, que começa a acariciá-lo e dizer que se agora vai ficar tudo bem. Porém, a Hina agora deve para a navegadora. O que é um tanto quanto curioso, porque mesmo o Sop diz que até alguns momentos atrás, a própria Nami estava assustada e estava querendo abraçar alguém. Inclusive, foi carregada pelo Sanji e estava muito agradecida por isso. Imagine se o nosso cozinheiro fosse cobrar a navegadora por algo que ele fez. Eu não quero nem começar aqui a tratar dessas polêmicas, de que tipo de preço ele cobraria, porque vocês já sabem, e não é um vídeo pra isso, não mesmo, não nessa plataforma aqui. Bom, continuando, nós temos também uma coisa interessante. Logo lá fora da grande gaiola, Luffy encontra vários desses blocos de Lego que estavam sendo usados para fazer a construção dessa gaiola. No caso, só da parte de dentro, porque a parte de fora é de metal. Embora as hastes não era para prender ninguém, afinal qualquer humano consegue passar por ali sem nenhum problema. Obviamente, o Sanji já percebe que no momento em que eles fritaram o coelho, aquele cheiro estranho não era nada mais do que plástico derretido. O que me faz pensar que a qualidade de vida do Luffy deve ser um tanto quanto curiosa, porque além de coelho, ele comeu plástico derretido. Além de usar os seus poderes, que realmente encurtam a sua vida de maneira geral, mesmo que ele se torne mais proficiente, ele tá comendo plástico que possivelmente, por mais que ele consiga digerir, deve fazer um tanto quanto mal, não é mesmo? Mas, vocês querem realmente pensar em coisa física, em uma obra que tomar um leite faz crescer um dente? Eu não. Vamos continuando. O interessante também é que, visto de fora, aparentemente a vista nunca acaba, provando ser assim um tipo de espelho comum. Porém, essa parte que eles quebraram e que tá dando para dentro do cômodo, quem está deste lado consegue ver tudo o que está acontecendo nessa cidade replicada. O que significa que pelo lado de dentro é um espelho e pelo lado de fora é apenas um vidro. O interessante é que eles chamam isso de espelho mágico e logo de cara o nosso cozinheiro mais uma vez se oferece para Nami para poder limpar o banheiro feminino da próxima vez. O que será que ele gostaria de fazer? Bom, vocês já podem imaginar. A navegadora rapidamente dá um chute na boca do cozinheiro, negando seu pedido. Logo na sequência também, o Zoro se pergunta que tipo de hobby doentio seria isso. E é óbvio que o Usopp responde que algum gigante gosta de fazer com que animais e pessoas fiquem presos e pra ele ficar vendo qual seria a relação. Outra coisa também que a gente estava se perguntando e meio que tem a confirmação é que isso em si prova que talvez eles já estejam na Terra dos Gigantes, porque aonde mais teria um espaço como esse? Não é um navio, na verdade é um lugar muito maior do que qualquer cômodo que possa se ter em um navio gigante daqueles. Ao ouvir essas palavras, a única coisa que o Luffy consegue fazer é ficar extremamente empolgado, porque assim, por mais que qualquer coisa esteja acontecendo, a única coisa que o capitão pensa é aventura, diversão, Terra dos Gigantes, Elbaf, que era para onde ele estava indo e possivelmente para onde ele vai conseguir encontrar os seus companheiros, não é mesmo? Assim, na cabeça simples dele faz sentido. Em contrapartida, a Nami levanta uma suspeita de que nada disso na verdade prova onde eles estão. A única coisa que
é confirmada, e eu concordo com ela aqui, é que tem um gigante por trás desse sequestro, e também que está fazendo com que humanos e animais sejam seus escravos. Bom, faz sentido e não faz. Em qual outro lugar do planeta, para perto de onde eles estão indo, haveria alguém com essa capacidade? E de qualquer maneira, o mais importante é como é que esse gigante chegou perto do navio de outro gigante e sequestrou o Sunny sem que ninguém percebesse. Esse é um mistério que vai ter que ficar para depois. Porque logo no momento a seguir que eles estavam discutindo a fuga, uma gigantesca serpente aparece. E é claro que ninguém ali iria fugir a não ser o Usopp, a Nami e o Chopper. Junto dessa cobrona aparece 3 ratos e um corvo, que aparentemente eram os fiéis que guardavam o templo desse deus do sol. Bom, enquanto a navegadora e o atirador simplesmente ficam assustados como de praxe, Luffy apenas pensa, bom, eu vou mandar esses caras voando. Porém, antes que ele possa fazer alguma coisa, nós somos cortados para uma cena logo no corredor fora desse estabelecimento. A primeira coisa que podemos ver é que é realmente parecido com um castelo com um gigantesco corredor com várias portas como se fossem masmorras ou cômodos. A figura que está caminhando por aí é alguém gigantescamente gigante segurando um cetro em formato de sol e utilizando uma máscara de chifre de bode. O interessante é que apenas por esse cajado que ele está segurando podemos confirmá-lo como sendo o deus do sol. No momento em que esse gigante chega próximo à porta, ele começa a ouvir uma conversa e muitas coisas se quebrando. Logo, ele fica desesperado e quando ele abre a porta, ele se depara com uma cena curiosa. A serpente e o corvo estão lutando contra Zoro e Luffy. E digamos que o Chapéu de Palha está utilizando a sua forma Gear 5, enquanto o Solador está caminhando calmamente para cortar o seu adversário. Uma coisa é certa, é demais. Luffy está literalmente utilizando uma bazuca para matar uma barata. Por que ele utilizaria o Gear 5 nessa situação? Ninguém sabe. O fato é, a sala está completamente destruída, pegando fogo, enquanto tem um pica-pau biruta e o seu braço direito destruindo tudo sem parar. E lembra que eu falei para vocês que vocês iam gostar muito do nome da cobra e do corvo? Pois é, no momento em que eles são derrotados, o Deus do Sol chama pelo nome. Primeiro o corvo, que se chama Mugen, e depois a cobra, que se chama Hirumungand. Ou seja, assim como nós mencionamos, Elbaf é baseado na mitologia nórdica. Ou seja, se vocês lembrarem bem, o nome dos corvos de Odin são Hugin e Munin, ou seja, Mugen é a junção desses dois nomes. Enquanto o nome da cobra gigantesca que circunda o mundo é Jormungand, e aqui nós temos Hirmungand. Obviamente eu não preciso dizer nada, né? É apenas uma grande de uma bela referência. Bom, continuando, assim como a gente imaginava, os Chapéus de Palha acabam com seus oponentes e ficam surpresos, porque o gigante que está atrás deles é um gigante maior do que os gigantes normais, o que nos leva a algumas coisas. Será ele da mesma família do Horus, ou seja, um gigante primordial que vive aí até hoje? Ou será que ele faz parte de um conselho de outro tipo de gigantes, alguns que há 800 anos talvez tenham traído o Joy Boy? Já já a gente chega nessa teoria, porque rapidamente o gigante vulgo Deus do Sol fica completamente pistola e começa a correr atrás dos Chapéus de Palha, que voltam rapidamente para a jaula e utilizam aquele gato-leão como montaria para fugirem. É claro que eles só têm uma coisa na cabeça: se a sala estava encostada na parede e nessa parede tem um outro vidro, se eles correrem direto até o final e quebrarem o vidro e por conseguinte a parede, eles estarão fora do espaço do gigante, podendo ver se eles estão realmente em Elbaf ou não. Ou seja, nós temos um belo de um caos sendo inserido. No capítulo passado, nós pensávamos isso ser Elbaf. Não é. Era uma terra fictícia, a Terra de Deus, cujos deuses foram derrotados pelo Chapéu de Palha e um deles devorados pelo Luffy. Agora, eles realmente estão encarando esse gigante primordial que é maior do que todos os outros gigantes, e a única coisa que eles conseguem pensar é: quebra tudo e sai da frente. O arco já começou da melhor maneira possível, e a melhor coisa é que não teremos pausa na semana que vem, porque prestem bem atenção, isso nos abre a brecha para uma teoria. A verdade é que o Oda sempre foi um mestre em pegar referências, não é à toa que nós vimos isso por todo esse capítulo e o capítulo passado. Então vamos lá, vamos parar para pensar que o Príncipe Loki talvez seja baseado em uma criatura dessa mesma mitologia. Normalmente, quando o nome Loki é mencionado,
mencionado, rapidamente as pessoas associam a imagem do deus da mentira e da trapaça. Isso também é fortalecido muito pelos filmes da Marvel que foram lançados nos últimos 10 anos. Porém, quando nos aprofundamos mais na história da mitologia nórdica, nos deparamos com uma outra criatura que também é chamada de Loki. Esse é Skymir, o governante do castelo de Utgard em Jotunheim, também conhecido como o Loki, o Forasteiro. Agora que eu introduzi essa informação para vocês, eu preciso dizer que eu acredito que esse príncipe seja baseado nesse personagem. Se liga por quê? Essa criatura é um mestre nos poderes ilusórios. Também nas lendas é dito que esse Loki possui um gato gigante como pet e que até mesmo Thor só conseguiu levantar uma pata. Parece familiar para vocês alguma coisa que a gente viu durante o capítulo 1127 e 1128? Fora que sempre que Skymir desafiava o deus do trovão, Thor perdia. Porém no fim era uma ilusão. Ou seja, basicamente, em resumo, todas essas artimanhas que nós vimos aqui de ilusão, utilizar espelho para isso, espelho para aquilo, faz com que talvez esse personagem Deus do Sol possa ser Loki e ele seja baseado em Utgard Loki, ou seja, Loki o Forasteiro, o Outsider. O arco provavelmente começou com ele fazendo Luffy e os outros passarem por um teste. Mas assim, também existe a chance desse Deus do Sol não ser o Loki. Preste bem atenção. Talvez o soberano tenha colocado o chapéu de palha na mão de alguns dos seus subordinados e ver o que aconteceria. Ou quem sabe, se ele realmente for o Loki, ele esteja apenas fazendo um experimento com humanos por diversão. E agora, se divertir com humanos ou com outras raças, vidas alheias, te lembra alguma coisa? Ou seja, dragões celestiais? Se Oda for mais a fundo na mitologia nórdica, acredito também que Elbaf será baseado na ideia de vários reinos. Quem sabe até os 9. Basicamente, se isso for verdade, temos que Midgard seria a terra dos humanos e Jotunheim é a terra dos gigantes. Mas, acima de tudo isso, nós temos Asgard, a terra dos deuses. E quando falamos em deuses em One Piece, basicamente estamos nos referindo aos Tenryubitos. Logo, por trás de toda a grandeza e beleza de Elbaf, algo sombrio pode estar acontecendo. O que, claro, também explicaria o motivo pelo qual uma nação tão poderosa e perigosa como as dos gigantes não ter sido atacada nem conquistada nos últimos 800 anos. Sim, o que eu estou querendo dizer é que entre os gigantes existe uma raça de gigantes primordiais que são Tenryubitos. Quando isso vier à tona, uma guerra civil pode estourar entre todas as pessoas desse reino e isso resultará no Ragnarok. Mais uma vez, Luffy estará no centro disso e esse arco terá sua trama principal. Agora, eu pergunto pra vocês, será mesmo que o Rei dos Piratas estará envolvido com a queda de uma civilização tão grande e poderosa? Deixa aqui e vamos discutir esse maravilhoso capítulo. Fico muito feliz para todos que chegaram até aqui, afinal esse canal foi criado justamente para que vídeos como esse pudessem ser lançados, vocês possam recebê-los e apreciá-los da maneira como quiser. Então, para todos que estão chegando até aqui, eu peço, vamos fortalecer essa ideia nova? Se inscreve no canal e já enterra o botão no dedo do like para ajudar no crescimento dele. Porque aqui nós teremos diversos conteúdos relacionados ao One Piece e a outros animes, muito provavelmente. Foi um prazer recebê-los até aqui e lembre-se que semana que vem tem mais Hashira falando e vazando. Até a próxima e eu fui.